E olha, a Veste SA, dona de marcas como Lely Blanc e Dudalina, registrou o melhor desempenho para um primeiro trimestre nos últimos 7 anos. A companhia fechou os 3 primeiros meses de 2026 com lucro líquido de 11 milhões 400 mil reais, revertendo o prejuízo do ano passado. A receita líquida ajustada passou dos 306 milhões de reais, uma alta de 14%, impulsionada pela força das marcas e pela expansão das vendas digitais. Outro destaque do balanço foi o EBITDA, que teve uma alta expressiva de 46%, chegando ao patamar de 68 milhões de reais. Segundo a companhia, o resultado reflete uma maior disciplina financeira e o foco em produtos de maior valor agregado, como as linhas de alfaiataria e exclusividade. E para comentar os resultados desse trimestre, a gente recebe agora Alexandre Afrange, CEO da Veste SA. Alexandre, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo espaço, Vitor, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo interesse em conversar comigo. À disposição. O prazer é todo nosso, Alexandre. Eu queria começar falando sobre esse lucro líquido de 11 milhões 400 mil reais, revertendo o prejuízo do ano passado. Eu queria entender exatamente por que a empresa registrou esse prejuízo no ano passado e fazer uma correlação com algo que a gente vem discutindo muito aqui no CNN Money, Alexandre, que é esse nível de endividamento elevado das famílias e essa estratégia por parte da empresa, como acabei de mencionar, de um enfoque maior em produtos de maior valor agregado. Significa uma busca por um consumidor que ele é menos sensível exatamente a esse ambiente macro de juro, pressionando o bolso da população? Sim, a gente trabalha aqui num segmento, Vitor, que ele é mais protegido dessas movimentações macroeconômicas, né? A nossa margem bruta, que gira aí em torno de 65%, arredondando, exatamente trata com um público que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, e está um pouco mais protegido, como eu disse, dessas movimentações macroeconômicas. Então, o fato de nós estarmos trabalhando com esse público, ele nos protege de alguma maneira dessa questão do endividamento das famílias, como você mencionou. E quando você fala a busca por venda de produtos de valor, de maior valor agregado, na realidade, o nosso preço ele é muito justo em relação ao produto que a gente oferece. E mais do que o valor agregado em si, a nossa estratégia é vender mais a preço cheio, né? Então, é isso que faz com que o crescimento da companhia seja um crescimento rentável e sustentável ao longo do tempo, que traz para nós a longevidade desse negócio, né, a perpetuação dele, porque quando você trabalha com muita promoção, você acaba canibalizando os seus próprios produtos da marca. Então, assim, o foco maior da nossa estratégia está na venda a preço cheio, que nos garante um resultado muito mais consistente. Envolve toda uma questão de branding, você tem toda a razão quando fala da qualidade do produto de vocês. Queria entender, Alexandre, sobre essa diferença do nível de crescimento de cada uma das marcas de vocês, porque a gente tem a Bobô crescendo 30,7%, que é o maior índice do portfólio. A Lely, que representa metade da receita, cresceu 13,9%, a Dudalina cresceu 3%. Por que esses níveis diferentes de crescimento de cada uma das marcas? Então, cada uma das marcas tem um posicionamento muito claro no mercado e tem o seu momento, né? Então, nós vimos trabalhando já nos últimos anos exatamente na busca da essência de cada uma das marcas, e isso tem dado muito resultado, né? Uma estratégia muito bem desenhada lá atrás e com uma excelência na execução que faz com que a gente tenha esses resultados agora. A Bobô encontra um momento onde a gente trabalha com um portfólio de mais exclusividade, então assim, a gente teve ali a introdução de linhas novas na coleção, o que trouxe enfim, trouxe clientes bem interessados na exclusividade, na sofisticação que essa marca propõe. A Lelis, que é a nossa principal marca, que é o maior volume, cresceu aí os seus 13%, arredondando, que está bem dentro do nosso planejado. E a Dudalina, com esses 3%, quando a gente olha para o same-store sales dela, a gente cresceu 10%. Same-store sales é quando você compara as lojas na mesma base que você tinha abertas no ano passado. E esse crescimento, a gente está fazendo um trabalho bastante intenso de franquear essas nossas lojas, algumas lojas de Dudalina. Então, houve alguns repasses. Então, quando a gente olha para o nosso
business de Dudalina em si, ele apresenta esse crescimento, mas quando você olha as lojas na mesma base, as lojas próprias na mesma base do ano passado, elas cresceram aí 10% de same-store sales, que é o indicador que a gente acompanha para ver exatamente a saúde da operação. Então, a gente está bem contente com as marcas, a força das marcas e bem de acordo com o planejado que a gente fez para esse ano. Alexandre, se, como a gente conversava anteriormente, né, o consumidor das marcas de vocês ele é um pouco menos sensível a esse cenário macroeconômico, eu queria entender, principalmente dessa estratégia, você me corrija se eu estiver errado, por favor, as mais diversas marcas que vocês têm, inclusive apostaram agora na abertura de lojas físicas, né, se não me engano, no shopping Morumbi. Eu queria entender, dado esse cenário, aí sim, de juros elevados, mas eu queria entender a pressão no bolso da empresa. Eu queria entender essa pressão de custos, o quanto esse ambiente macroeconômico, se ele não tem um impacto tão significativo nas vendas de vocês, mas ele impacta exatamente o caixa de vocês. Certo. Obviamente, com uma taxa de juros elevada, eu acho que o ambiente macroeconômico inteiro, ele pode ser um pouco mais sensível. A gente está com uma administração do nosso caixa com muita disciplina, né? Então, assim, hoje o nosso nível de endividamento é baixo, né? A gente vem abaixando isso consistentemente. A dívida já foi um ponto de atenção, hoje ele é apenas um ponto de acompanhamento. Então, quando você olha 0,6 vezes EBITDA, que é exatamente o nosso nível de endividamento, ele é um endividamento muito saudável. Então, a nossa estrutura de capital, ela está muito sólida e muito bem organizada. Essa abertura das lojas no Morumbi Shopping agora, que nós abrimos 4 lojas, né, na expansão agora há cerca de um mês atrás, um pouquinho mais de um mês, ela é estratégica, né? Então, assim, a gente tem 172 lojas próprias hoje, nós acreditamos muito nesse canal, a gente acredita no canal B2C como um todo, quando você pega o digital e as lojas físicas, mas um complementa o outro. Então, assim, está dentro do nosso plano, uma avenida de crescimento, de abertura de algumas lojas estratégicas, e isso, dada a nossa disciplina nas despesas, a disciplina exatamente na geração de caixa, nós não temos aí um impacto grande com relação a esse nível de juros de hoje. Alexandre, muito relevante esse ponto que você traz sobre a importância das lojas físicas. Eu queria desenvolver um pouquinho essa conversa, porque o D2C, né, representa, me corrija novamente se eu estiver errado, 87% da receita. E aí eu queria entender exatamente essa divisão entre o ambiente online, os marketplaces e a boa e velha visita a uma loja física de uma das marcas de vocês. Você diria que nesse mercado, né, com artigos mais desenvolvidos, de maior valor agregado, essa presença física, ela ainda é mais relevante do que está bem posicionado, por exemplo, em plataformas online? O apelo, ele seria maior para a venda exatamente visitando uma loja, seja da Dudalina, da John John, da Bobô, num shopping ou uma loja, evidentemente, de rua, do que eu abrir um site, abrir uma plataforma qualquer de vendas, um marketplaces e procurar algum artigo que eu busco? É uma pergunta bem interessante essa, né? Existe momentos, né, no nosso mercado onde você ouve assim, agora as lojas físicas acabaram, agora é só digital. Agora o digital não funciona ainda, então é só loja física. Na minha visão e na nossa estratégia aqui, um canal vem para complementar o outro. Então, a nossa estratégia com a nossa clientela é uma estratégia de relacionamento. Então, se você vai nas nossas lojas físicas, você vai ter o acolhimento, você vai ter a ambientação, você vai ter o contato físico com as nossas vendedoras e vendedores, gerentes, enfim, você vai ter uma situação muito mais próxima. Agora, se você quer uma situação, uma compra mais ágil, que você possa fazer de qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora, você acessa o site. Então, na nossa visão, um complementa o outro. O espaço da loja física é extremamente importante, o espaço do digital é muito relevante e é como eu digo, quando você atende o seu cliente da forma como ele quer ser atendido, no tempo que ele quer ser atendido, esse é o nosso objetivo. Então, se ele quer ir à loja física, a gente está pronto para recebê-lo. Se ele quer fazer uma compra online, a gente está pronto para atendê-lo, inclusive com os nossos aplicativos, que também já representam aí 26% mais ou menos da venda digital. E é dessa forma que a gente acredita num comércio, né, do nosso segmento, exatamente do nosso posicionamento.
O que mudou um pouco recentemente é assim, a conversão nas lojas físicas. Porque a pessoa entra no site, ela faz serve também como uma grande vitrine, e quando ela vai à loja, ela já vai sabendo o que ela quer. Então a conversão nas lojas físicas, ela aumentou, porque quem compra vai exatamente sabendo já o que vai buscar. Então, assim, como eu disse, um complementa o outro, e essa é a nossa estratégia daqui para frente. Então, assim, quanto mais eu puder oferecer e estar disponível para o meu cliente, a gente vai estar. Conversei com Alexandre Afrange, CEO da Veste SA. Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, eu estou sempre à disposição. Nós também. Um abraço. Abração.